Travou ou congelou? É diferente. Congelou e porque acho que a Sol Travar entrou é com uma a... coisa, congelar é outra, gente. Aqui no Nordeste a gente tem uma brincadeira que diz assim, não sei se vocês têm isso aí pro Sul, Sudeste, que é congela. É aquela coisa que chama de estátua. Sim, Isso sim. mesmo. Então, estátua é congela. A gente diz aqui congela. Aí a pessoa Para do jeito travar que é outra tá. coisa, né? Tem o lacrar. Bárbara não travou, ela congelou. Sol, você entrou dela? Sim, já entrei. Ela já saiu, vai entrar de novo. Eu já estou fazendo os aceites por aqui. Tá joia. Ô, Solange, e dá para entrar com as duas senhas? A mesma senha duas vezes? Até dá, professor, mas daí a Bárbara saiu e ela vai voltar com outro login. Ah, entendi. Ela voltou com outro login. Acabei de autorizar ela a entrar na sala. Ah, bom. Eu achei estranho. Já tentei fazer isso, não consegui uma vez. Não, tem que fazer login diferente. Por isso que ela congelou. Por isso que ela congelou. Vamos lá. Desculpa, gente. De novo, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas, todes, né? Agora que a gente fala. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra receber o Eliseu aqui no nosso grupo, no NEPEM. No primeiro evento que vai dar início a uma série de encontros do que a gente chamou de diálogos entrecruzados, entre grupos de pesquisa, formação e narrativas. Criamos essa sequência de atividades por ocasião da comemoração dos 10 anos do nosso grupo, do NEPEM, que é um grupo aqui vinculado ao PPGED, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar. E a gente entende que ele, por ter 10 anos, é um menino ainda em idade escolar agora, né? A história desse grupo é uma história que acompanha a criação do nosso programa de pós-graduação em educação. Criamos esse grupo com a intencionalidade de consolidarmos a linha de formação de professores e práticas educativas, e desde a sua origem, a professora Renata Gama, que está aqui com a gente, integra esse grupo também, e eu acho que não só integra o grupo com produções e com os orientandos, mas ajuda a gente a tecer essa história e a chegar no lugar onde estamos, né? Logo depois, a professora Rosa entrou também no grupo, mais recentemente, mas a gente vem agora, a partir de uns 3 anos para cá, ousadamente fazendo parcerias, nos conectando a outros pesquisadores, na perspectiva mesmo da gente adensar o nosso perfil no campo das narrativas, né? E vivemos, enfim, a aventura do biográfico. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui o Eliseu hoje, porque ele, para nós, representa, eu acho que a consolidação, com ele, a gente vem consolidando os nossos passos, a nossa trajetória, né? E esperamos que seja uma tarde, um encontro aí bastante profícuo e que se reverbere em aprendizagens múltiplas. Agradeço a presença dos pesquisadores, professores, que a gente tem aí feito aproximações, professora Regina, professor Inês, professor Guilherme, professora Ana Calil, professora Tereza, Patrícia Albieri, enfim, não vou aqui correr o risco de não falar de todos, professora Niedia, enfim, professor Marcelo, a gente vem fazendo aproximações e a ideia é que a gente, nesse movimento de partilha, né, a gente se fortaleça. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eliseu, eu vou passar a palavra para a Cláudia. A nossa dinâmica é a seguinte: a Cláudia vai fazer uma breve apresentação do Eliseu, na sequência a palavra é toda do Eliseu, nosso convidado de hoje. Findada a palavra do Eliseu, a Juliana
vai fazer uma síntese de manifestações no chat que houverem, sobretudo recuperando aqui quem estiver acompanhando pelo Facebook, não conseguir por alguma razão entrar na sala, e depois a gente passa a palavra para os momentos finais que a gente tiver, né? A gente passa a palavra para novos questionamentos, novos diálogos com o Eliseu, tá bom? Então, Cláudia, por favor. Olá, boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou a Cláudia, orientanda da professora Bárbara no PPGED, na UFSCar Sorocaba, e coube a mim, em nome do NEPEM, apresentar o nosso professor, pesquisador, autor, Eliseu Clementino de Souza. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler um breve texto que a gente escreveu. Como costuma dizer a professora Bárbara, nós somos um grupo de pesquisa em idade escolar, e por isso mesmo, nós nos alimentamos de experiências que perpassam as nossas histórias de vida, formação, e nos movem para vivermos nesse tempo pandemônico e, quiçá, nos tempos de justiça que esperançamos juntos. Nessa perspectiva, o nosso encontro de hoje é um banquete muito esperado. Movida por alguma ousadia, escolhi apresentá-lo, professor Eliseu, e vou pedir licença para falar diretamente a você, apresentá-lo não de forma convencional, enumerando os passos consistentes da sua trajetória acadêmica. Eu preferi compartilhar como que as suas pegadas referenciam o meu percurso e, seguramente, o de tantos pesquisadores experientes e iniciantes, especialmente os que aqui se encontram. Ao ouvi-lo e ler os seus textos, apreendo seu comprometimento com o necessário rigor técnico-metodológico na pesquisa autobiográfica, especialmente no que tange às discussões sobre as ações de investigar e formar. O seu respeito ao biografado e à totalidade da história narrada por ele ou por ela, e sua perspectiva epistemológica de formação experiencial, assumida no diálogo entre o vivido e as experiências formativas. Eu creio que você já sabe, meu caro professor Eliseu, que a sua fala e a sua escrita contundentes mexem com a nossa subjetividade, fazem trepidar as nossas crenças e nos provocam a ser no mundo. Por essas e outras razões, traduzido em sua produção acadêmica, você habita e acontece nas pesquisas de muitos de nós. Pensando alto aqui com você, sem ficar congelada, tenho a intuição de que escutá-lo hoje anuncia vir a ser de mais um acontecimento biográfico, de resistência e emancipatório. Biográfico, porque chega com a potência de marcar as nossas existências individuais, na singularidade de nossas histórias de vida e formação, e a nossa existência coletiva, na tessitura de redes de pesquisa autobiográfica no Brasil, alinhavadas na pluralidade dos vários grupos que compartilham conosco esse momento. De resistência, porque ouvi-lo sustenta e fortalece nossos passos em um cenário de morte e desafios de toda a ordem que ameaçam as nossas vidas, a nossa liberdade e as nossas utopias. E especialmente para a história do NEPEM, um acontecimento emancipatório, uma oportunidade para reafirmarmos publicamente as nossas escolhas epistemopolíticas que se ancoram na pesquisa autobiográfica e o nosso compromisso com a pesquisa, vida, formação. Fizemos a você um convite para que dialogue conosco a partir de seus escritos que abordam aspectos epistêmico-metodológicos da pesquisa autobiográfica. Mas, como aprendizes travessos, o que desejamos mesmo é transformar essa conversa em um acontecimento, experiência, testemunho. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de pesquisa, vida, formação. E a palavra está com você, nem congelei. Que ótimo, Cláudia. Muito obrigado pela bela apresentação, me tocou profundamente, me desloca, me faz pensar de outros lugares. Eu agradeço a Bárbara
o convite para participar deste momento tão especial que configura os diálogos entrecruzados, grupos de pesquisa, formação e narrativas, que se articula com ações de outros grupos de pesquisa a partir da ideia do NEPEM, mas com a participação e a parceria com o Polifonia, o NAHARI, o GPJAI e o Grupo Educação, Desenvolvimento Profissional, Metodologia e Diversidade. Então, para mim, é um enorme prazer, neste momento que nós estamos repensando a vida, os nossos sentidos, as nossas potências, o lugar da narrativa, o lugar da nossa casa, do nosso cuidado, do nosso autocuidado, dialogar com vocês sobre experiências de pesquisa-formação no campo e no domínio dos estudos autobiográficos. Então, fico muito feliz e quero lhe agradecer especialmente, Cláudia, por essa bela, poética, profunda e provocadora apresentação que, de fato, a gente nem congela, nem trava, nem lacra. A gente fica meio que em êxtase. É assim eu me senti. Então, muito obrigado, tá bom? Para começar, eu vou situar um pouco a minha fala ao discutir sobre interfaces entre narrativa, pesquisa autobiográfica e formação ou pesquisa-formação. Discutir isso tomando como referência 3 textos meus que estão publicados, ou melhor, a princípio, 2 publicados e 1 também, os 3 publicados, na verdade, assim. Um primeiro texto, vocês podem consultar depois, que é um texto que está no volume A Nova Aventura Autobiográfica, organizado pela querida amiga Maria Helena Abraão, a pioneira do movimento autobiográfico no Brasil, e que é um texto que eu chamo de a pesquisa autobiográfica como acontecimento. E acho interessante que Cláudia começava me apresentando, falando das pegadas, de compreender como é que a gente vai, talvez pensando na ideia do que nos diz Paul Ricoeur, vivo até a morte, segredos de fragmentos, compreendendo a dimensão da escrita não como morte, mas como uma dimensão transhistórica, que é pensar o lugar e modos como as nossas escritas ganham acolhimento e dissonâncias ou ressonâncias ou potências a partir de quem nos lê. Então, eu acho que Cláudia marcou efetivamente um pouco disso quando me apresentava, mas também falava da ideia dos acontecimentos. Então, eu vou tomar esse texto que eu escrevi, que foi provocado por Maria Helena, que ela nos dizia assim, eu quero convidou um conjunto de colegas que veio participando desde o primeiro CIPA e propunha que cada um de nós olhássemos para a nossa trajetória ou para nossas pegadas e pensasse como é que a gente vai se constituindo no movimento, no contexto do campo autobiográfico no Brasil. E me ocorreu de pensar como acontecimento, quer dizer, como é que eu me constituí pessoa, como eu estudei, como eu me formei, minha opção de pesquisa e de estudo, meus processos de orientação, minhas redes de pesquisa e etc. E aí eu vou tomar algumas questões desse texto. Depois tem um outro texto que eu escrevi partindo dessa ideia dos acontecimentos, mas foi um texto que eu chamo a pesquisa autobiográfica, educação e desafios, ou povoado agir, como diz em francês, cartografia de uma experiência de formação. Foi o texto que eu apresentei na mesa do CIRV em novembro de 2018, em Paris. Então, esse texto está para sair agora na revista Le Sujet de la Cité, e eu escrevi, a partir das ideias desse texto, que me mexeram bastante, um outro texto que está publicado numa revista da Universidade de Málaga, que se chama Margens. Foi um dossiê que Daniel Soares organizou, que eu trato do percurso deste movimento e da constituição da pesquisa autobiográfica. Então, um texto bem interessante. Na verdade, esse texto da Margens é uma síntese de várias dessas coisas. E o outro texto, que é um texto que eu gosto muito, que é um texto que eu escrevi com a querida amiga Conceição Passege, que está publicado na revista Investigação Qualitativa da Universidade do Chile, que se chama Pesquisa Autobiográfica em Educação, Apostas Epistemológicas, que a gente vai discutir um pouco
da configuração da pesquisa autobiográfica no Brasil. Então, a minha ideia, na verdade, é, considerando essas sínteses e esses diferentes textos que eu tenho trabalhado, tomar a ideia de partilhar um pouco com vocês 3 acontecimentos. Tá? Um primeiro acontecimento que eu vou chamar de cenário político brasileiro e crise da democracia. Pensar de que modo o contexto que nós vivemos, uma crise da democracia no país, uma crise sanitária, uma crise política, 370 mil mortos, interfere no nosso modo de viver, pensar, pesquisar e formar. Um segundo acontecimento que eu vou chamar de pesquisa autobiográfica em educação, algumas apostas epistêmicas. E o terceiro acontecimento, se der tempo, é pensando algumas aberturas para o campo da pesquisa autobiográfica. E eu começo, na verdade, com uma epígrafe do Walter Benjamin, que ele diz assim: pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois. Um outro sentido é a reminiscência que prescreve com rigor o modo de textura. De fato, eu me parto dessas ideias do Benjamin para tomar perspectivas a partir do que eu venho conversando com Maria Helena, com Jorge, com Ana Cristina Miot, com Inês, com Denise, com colegas brasileiros e os colegas também da América Latina e da Europa, para a gente pensar como, especialmente do Brasil, como é que a gente pensa a ideia da configuração do campo da pesquisa autobiográfica e como é que nós vamos tecendo redes de pesquisa nacionais e internacionais e como é que nós ampliamos a partir de cada um dos nossos lugares parcerias, como que nós estamos fazendo aqui agora no domínio dos estudos autobiográficos. A ideia daí é efetivamente discutir como é que nós construímos ações de pesquisa-formação muito fortemente a partir de modos individuais e coletivos que nós temos trabalhado, mas eu estou tomando a ideia de pensar a autobiografia como um acontecimento na perspectiva de indicar pistas sobre vida, formação, profissão. Ou seja, talvez até no modo como Gaston Pinot, em 2007, quando ele aposentado, houve um congresso organizado na Universidade de Tours, da França, em homenagem a Gaston, e naquele momento ele cunhava a ideia de pesquisação, formação experiencial. E ele partia e ampliava a ideia dos 3 movimentos para pensar um 4º movimento, que é a autoformação, ecoformação, coformação, e naquele momento, em 2007, Gaston incluía um outro movimento da pesquisa, que ele chamou de erosformação, e ele teorizou um pouco para pensar essa dimensão da pulsão de vida, pulsão de morte, e como é que a gente vai se constituindo pesquisador neste movimento. De algum modo, os diálogos que nós construímos, eles nos permitem lançar olhares diversos, históricos e reflexivos, sobre como nós pesquisamos, vivemos a pesquisa biográfica, a pesquisa narrativa, e como é que nós nos constituímos pesquisadores. Quando eu tomo a noção de acontecimento, eu compreendo a noção de acontecimento, de fato, como discurso que nos constitui. Eu busco, assim, dialogar essa noção de acontecimento a partir do Walter Benjamin, mas também ancorada na noção de acontecimento em Michel Foucault, em Arqueologia do Saber, e já eu explicito onde é que eu me ancoro nessa ideia do Foucault. Mas eu tomo a ideia de pensar o acontecimento e cruzando o acontecimento com a narrativa para dizer que é como nós lembramos, experienciamos, praticamos e formamos, e o modo como nós lembramos e vivemos tudo isso, essas experiências partem das nossas reminiscências e elas implicam, efetivamente, formas orais e textuais de dizer de si e sobre si mesmo, num constante diálogo entre a esfera do vivido e as fertilidades formativas e autoformativas das experiências e das transformações de identidades e subjetividades implicadas
com as nossas trajetórias e os nossos percursos de vida, formação e profissão. Como nos diz Walter Benjamin, o modo de textura que eu quero dialogar com vocês parte de minhas ideias, de minhas memórias, de minhas reminiscências, de minhas leituras, de minhas escritas, mas também toma como referência a ideia de acontecimento como lembrança, pois nós somos efetivamente o que narramos, na medida em que as dimensões formadoras dos acontecimentos vividos e lembrados e das experiências deixam marcas e imprimem reflexões sobre o que nós vivemos e o que nós somos. São, com base nessas marcas, que eu quero discutir experiências formativas e o modo como nós temos trabalhado nessa rede. A ideia de pensar a noção de acontecimento é uma noção que é fortemente desenvolvida por Michel Foucault, basicamente no livro Arqueologia do Saber, Arqueologia do Savoir, de 1969, também na edição brasileira de 2008, mas eu também me ancoro no vocabulário de Foucault, um percurso pelos seus temas, conceitos e autores, que foi organizado por Castro em 2009, e no verbete que ele trabalha a noção de acontecimento, e também no Jorge Ramos Duó, que é um querido amigo, que também é um Foucaultiano, efetivamente, e que Jorge, conversando especialmente com ele, porque quando eu escrevia esse texto, eu estava em Lisboa, estava na casa do Jorge, e a gente dialogava um pouco sobre esses conceitos, e ele me ajudou bastante a ampliar essa noção. A partir dessa ideia de arqueologia, que entende o acontecimento como um conjunto de condições que tornam o discurso possível, como uma erupção de regularidade discursiva e não discursiva. Na obra A Arqueologia do Saber, Foucault sistematiza questões sobre discurso e não discurso, enunciados discursivos e de acontecimentos, não numa lógica que estão vinculadas às leis do pensamento, nem da ordem das coisas, mas sim de um conjunto de regras que dispõe condições do acontecimento como um discurso. E aí a gente poderia dizer que esse acontecimento como discurso é uma narrativa, e nós somos o que nós narramos, como já nos diz Christine Delohry, Franco Ferrarotti e todos os outros autores do campo da pesquisa biográfica. A noção de discurso enquanto acontecimento vincula-se aos sentidos e significados das nossas produções, das nossas itinerâncias, da nossa vida, mas também das formas como narramos experiências através dos acontecimentos vividos no campo do mundo da vida, como nos diz Edmund Husserl. Assim, a noção de arqueologia de acontecimento em Foucault ajuda-me a dialogar com experiências, com discursos, com práticas discursivas, com práticas de formação, com práticas de pesquisa de formação e com modos diversos como nós todos tecemos redes colaborativas no domínio e no campo da pesquisa autobiográfica no Brasil, na América Latina, na Europa e no mundo. Tá? Posto essa introdução alongada, diria assim, eu quero partir para pensar com vocês de forma bem abreviada esse primeiro acontecimento. No texto meu, que também foi publicado no livro do Endip, do simpósio do Endip, eu também faço uma análise para discutir a pesquisa autobiográfica, a formação e esse cenário. Bom, pensar tudo isso que vivemos hoje é inevitável voltarmos para 2016 e o modo como nós vivemos o golpe e o impeachment, e as consequências de tudo isso para o processo de produção do conhecimento, a pesquisa, a universidade pública e as questões que são relacionadas à formação de professores, à diversidade, à diferença, as políticas sociais, a política de saúde, o negacionismo no Brasil. Tá? A orquestração do golpe e a destituição da presidente Dilma escreve-se de forma muito clara como uma ação articulada por uma ordem de extrema-direita e neoconservadora. E ainda poderia dizer, por uma lógica perversa, heteronormativa. Dilma é uma mulher. Não se fez isso com outro nenhum presidente homem. Então aí também é uma questão de gênero e uma lógica de poder perversa patriarcalista.
Então, a gente não pode se esquecer disso. Né? Então, de 2016, do governo Michel Temer, a 2019 e agora 2020, 2021, nós vivemos muitas coisas. Né? Desde o governo interino de Temer, todo um cenário armado do Congresso Nacional, o show midiático conservador, a votação do impeachment, a aprovação de medidas econômicas que eram salvacionistas da perspectiva, vamos vender tudo para melhorar o país e nós estamos no fosso. Além disso, a negação das políticas de saúde, a diminuição de recursos para pesquisa de ciência e tecnologia, a aprovação recente agora da educação com atividade essencial, um ato genocida para matar os professores. De fato, a materialização da crise e a consolidação do golpe vai se dar com a aprovação do então atual presidente e tudo isso vinculado a um conjunto de fake news, a mentiras mais absurdas e a ideia de que agora nós temos um presidente da República com a figura de um mito, como salvador da pátria e defensor da moral e dos bons costumes. Exatamente daí emerge um discurso político de fake, trucado e agressivo, defensor de princípios religiosos e em nome da família monogâmica brasileira e um constante ataque à diversidade, especialmente à população LGBTQI+, às comunidades quilombolas, às populações indígenas, à cultura de matriz africana, ou poderiam dizer, às comunidades tradicionais brasileiras, mas também a desconstrução do mito da diferença racial no Brasil. Nós somos um país extremamente preconceituoso e marcado pela desigualdade social. Tá? A despeito de tudo isso, o golpe civil, para isso, reforçou o quê? Impacto grande na saúde, o que nós temos vivido é evidentemente isso. Superamos os Estados Unidos em índice e número de mortes. A não compra de vacina, a crise do Ministério da Saúde, a crise no âmbito da ciência de política e tecnologia, o desmonte da universidade pública, mas a grande questão que nós precisamos pensar mesmo que de forma abreviada, tal digressão sobre o cenário político é fundamental, pois demarca um lugar de fala, um modo de ler histórias e memórias, de contar a vida, a profissão, de pensar e fazer pesquisa como um ato político de resistência. Narrar a vida é um desafio que se inscreve nas nossas experiências e nos modos como tecemos a vida, como aprendemos em processos de pesquisa e de pesquisa-formação, colaborativa. Ampliar diálogos em rede de cooperação acadêmico-científica é, sem dúvida, um fértil caminho de reaproximação e reafirmação de vínculos entre grupos, o que temos feito aqui, grupos de pesquisa, que têm construído caminhos outros para se pensar a vida, a formação, a profissão, as condições de trabalho e outras possibilidades diante de crises sucessivas e de políticas de desmonte da educação pública e da democracia no Brasil. Narrar é uma das formas de resistir, uma forma de não esquecer, de enfrentar e de entender que nossas utopias não serão apagadas, que nossos sonhos não serão vilipendiados, que nossa ação política é pedagógica e que nossa ação pedagógica é política. É necessário manter a força, a crença e a capacidade de existir para resistir sempre. Narrar é um modo de resistir. Narrar é um modo de dizer não. A partir daí, eu quero pensar de forma mais situando alguns aspectos sobre o segundo acontecimento, que é a ideia de demarcar alguns princípios da pesquisa biográfica ou autobiográfica ou pesquisa narrativa, que embora nós utilizemos esses termos, mas eles não são os mesmos, eles guardam em si algumas aproximações, mas eles têm muitas especificidades e modos próprios de operar. Não podemos tratar como sinônimo história de vida, autobiografia, pesquisa narrativa, formação. Eles partem de um mesmo campo epistêmico, mas eles têm modos próprios de trabalhar. O que nós entendemos, e vou optar por chamar aqui de pesquisa autobiográfica, como um campo disciplinar nas ciências humanas, educação, e dependerá
como nos diz Christine Deloury, que ele apreende princípios epistemológicos, teóricos, metodológicos e políticos, e modos de fabricar instrumentos terminológicos e nacionais que lhes sejam apropriados. Né? Porque, por exemplo, o CIPA é um desses movimentos que nós pensamos muito fortemente no contexto brasileiro, esses princípios teóricos, epistemológicos e políticos. Quero chamar a atenção como diz que nós temos trabalhado com Deloury, que a primeira tarefa da pesquisa biográfica seria a de aprender mais exatamente o que é que constitui seu campo de investigação e a de fabricar instrumentos terminológicos e nacionais que lhe sejam apropriados. O espaço do biográfico não se reduz às narrativas de vida. O discurso autobiográfico se enraiza numa atitude mais fundamental do ser humano, que consiste em configurar narrativamente a sucessão temporal de sua experiência. De fato, é isso que Christine nos diz. A questão fundante do espaço autobiográfico na pesquisa educacional. E eu concordo com a autora, que nós precisamos pensar que o espaço biográfico não se limitaria à multiplicidade de gêneros biográficos e autobiográficos, mas ele concerne principalmente a compreensão da natureza do discurso autobiográfico. Ou como escreveu Conceição Passetti no belo texto que eu gosto, que ela brinca de capital biográfico para capital narrativo, trabalhando com a noção de capital em Bourdieu. Esse texto de Conceição está publicado no dossiê que eu organizei na revista da FAEBA. É muito interessante, do capital biográfico ao capital narrativo. Tá? Essa atitude de pensar a natureza do discurso autobiográfico está enraizado nessa atitude fundamental do humano de narrar, que consiste em configurar narrativamente a sucessão temporal de sua experiência. Levar a sério essa atitude singular, praticada desde a mais tenra idade, nós somos seres de linguagem, né? Constitui um dos pontos centrais da pesquisa autobiográfica em educação. Admite-se, pois, como pressuposto que o sujeito, em todas as fases da vida, apropria-se de instrumentos semióticos, a linguagem, o grafismo, o desenho, os gestos, as imagens, o silêncio, né? As escritas virtuais, para contar suas experiências sobre a forma de uma narrativa autobiográfica, que até então não existia. É nesse processo que, efetivamente, se configura a ideia de compreendermos a perspectiva do discurso autobiográfico. Tá? Essa é a noção fundamental. A partir disso, eu quero trabalhar a perspectiva de pensar, já dialogando muito com Conceição sobre isso, que é defender um pouco a ideia da pesquisa autobiográfica, mas trabalhando com a ideia de uma capacidade antropológica de biografização, que Christine muito defende essa perspectiva e esse conceito de biografização, mas que é também um conceito desenvolvido por Peter Auleitz, o nosso colega da Universidade de Berlim, na Alemanha, e Bettina Dawson, que desenvolve a noção de biografização, que é uma noção mediante a qual a pessoa que narra organiza sua experiência em termos de uma razão narrativa, e que a gente poderia chamar isso de um capital narrativo. A biografização é, portanto, esse processo permanente de aprendizagem e de constituição sociohistórica da pessoa que narra. A pesquisa autobiográfica privilegia, pois, esses processos de biografização com o objetivo de compreender como os indivíduos se tornam quem eles são a partir do que eles narram. E esse, digamos, o coração do nosso trabalho de pesquisador e de formador. Nesse sentido, ganha força uma noção desenvolvida por Brunner ao defender a ideia de que a criação do eu é uma arte narrativa, portanto, um ato performativo, pelo qual dizer fazer
biografasse, retornasse um para o outro, para constituir-se como um si mesmo. Esse é o princípio fundante do processo de biografização. Tá? Não se trata, portanto, de uma atitude esporádica e meramente circunstancial, mas de uma dimensão constitutiva dos processos de individuação e de socialização estreitamente relacionados às condições societais, contextuais, nas quais os indivíduos se biografam e produzem narrativamente formas de existência para eles próprios e para os outros. Nesse sentido, convém lembrar uma outra noção cara para o campo da pesquisa biográfica, que se chama giro narrativo, ou virada linguística, como pensado lá nos anos 60 para 70. A ideia de giro narrativo se insere no momento de grandes mudanças sociais, em que as instituições tradicionais, família, igreja, escola, Estado, trabalho, perdendo a sua centralidade, remetem aos indivíduos a responsabilidade de encontrar por si mesmo meios de se instituir como sujeitos de direito na sociedade. Bom, um exemplo muito próprio para pensarmos esse conceito de giro narrativo é o que vivemos nesse contexto de pandemia. Cada um foi preciso buscar formas próprias e singulares de se reinventar narrativamente, no seu processo de individuação, no seu processo de isolamento, no seu processo de distanciamento, para aprender a viver, para aprender a sobreviver, para compreender a casa como lugar do sagrado, como lugar que te protege. Então, é esse modo, o giro, como mudanças que os sujeitos vão construindo nas suas experiências cotidianas, concretas e societais. Num seio desta ambivalência, né, de como construímos esse giro, situa-se a ousadia de tornar o autobiográfico como um objeto de estudo. Por essa razão, essa ousadia se sustenta em apostas de ordem diferentes. Então, quero defender e tomar aqui a ideia de pensar algumas apostas, sinalizando o engajamento e a defesa deste movimento e deste campo, desta aventura, como nos diz Maria Helena Abraão, autobiográfica no Brasil e no mundo. Uma primeira aposta é uma aposta de caráter epistemológico, que coloca no centro do processo a capacidade humana de reflexividade autobiográfica do sujeito, permitindo-lhe elaborar táticas de emancipação e de empoderamento suficientemente boas para superar interpretações culturais excludentes que o oprimem. Então, a primeira ideia de aposta é uma aposta epistemológica. O autobiográfico é um campo epistêmico. Uma segunda aposta é uma aposta pós-colonial, que se opõe a uma visão elitista do conhecimento, que desconhece essa capacidade de reflexividade humana e de interpretação do cidadão comum, que sofre as pressões cotidianas que o destituem de seus direitos e embota sua consciência crítica. A ideia é pensar não macros narrativas, narrativas verdadeiras e absolutas, mas micronarrativas, e narrativas que têm um sentido para os próprios sujeitos. Uma última aposta é uma aposta pós-disciplinar, ancorada na liberdade de ir e vir em busca de instrumentos heurísticos onde eles se encontram, como sugere Ferrarotti, sem acomodar aos quadros de uma visão disciplinar, ou inter, ou pluri, ou multi, ou transdisciplinar. É pensar o autobiográfico como pós, respeitando inclusive o modo como a literatura, a história, a antropologia, a filosofia, a sociologia, a educação se aportam de princípios epistêmicos para trabalhar o biográfico, o autobiográfico, a história de vida, a história oral e assim sucessivamente. Em função dessa tríplice aposta, epistêmico, pós-colonial, pós-disciplinar, quero aqui trabalhar 4 grandes orientações do movimento autobiográfico no Brasil. A primeira considera as narrativas autobiográficas como fenômeno antropológico.
Isso Conceição já defende muito no texto dela. Narrar é humano, viver é um conceito... narrar é humano, viver é um conceito antropológico. Tá? É maravilhoso. Isso significa dizer que a narrativa autobiográfica é um fenômeno antropológico que tem a ver com os nossos processos de individuação e de socialização. A segunda orientação é a narrativa como fonte e método de investigação qualitativa. Então, nós já temos muitos trabalhos e textos publicados que indagam, que discutem esses métodos e essas fontes, memoriais, videobiografias, diários, cartas, as pipocas pedagógicas, as escritas digitais, o cinema, a literatura, as escritas de professores, etc. A terceira orientação é aquela que faz uso das narrativas como dispositivo de pesquisa-formação, instituindo o sujeito como uma pessoa interessada no conhecimento que ele produz para si mesmo. Eu trabalhei muito isso na minha tese de doutoramento, que está publicado no livro que se chama O Conhecimento de Si, de 2006. E, finalmente, a quarta orientação é a que estuda a natureza e a diversidade discursiva das escritas grafias da vida bio, ou das biografias. São as orientações. Daí nós poderemos pensar e compreender que todo esse movimento nasce de uma perspectiva que também poderíamos ancorar na ideia de uma epistemologia do sul, ou uma epistemologia pós-colonial, que tem a ver com a ideia de uma revolução narrativa, ou de superar aquela velha ideia, como trabalhada por Bourdieu, de uma ilusão biográfica, mas com efeito compreendendo o trabalho de biografização como vinculado efetivamente à pessoa que narra, e ela converte-se em ator e autor de sua própria história, numa direção de conscientização, de resistência, de emancipação. Tem aí vinculado a ideia de um modo de pensar e um modo de dizer, um modo de escrever ou de falar sobre si. Essas questões ganham ainda mais sentido quando nós retomamos a própria ideia de pensar o conceito, como já discutido de forma bem abreviada, de biografização, o processo de biografização. Para ir avançando e a gente pensar um pouquinho na ideia de avançarmos, para a gente ter uma discussão, um debate, uma certa conversa, eu quero pensar o último acontecimento, que é o acontecimento que está vinculado à ideia que eu tenho muito me perguntado sobre isso, que é sobre a questão da análise das narrativas. Eu acho que eu poderia ainda situar um pouco o que é que nós efetivamente chamamos, que Inês muito tem trabalhado com essa perspectiva de pensar a pesquisa-formação, e eu gostaria de dialogar um pouco sobre essas questões. Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos desde o iniciado lá, no final dos anos 80 para os anos 90, pelo Gedonge, com Denise, Cíntia, Belmira e Helena, e Cecília, que é vinculado à própria ideia do que o Gaston chamou do movimento sócio-histórico das histórias de vida e informação, que é o movimento francês. Essa é uma primeira filiação do movimento autobiográfico em educação no Brasil, que nós fazemos, e a nossa vinculação ao movimento da ACIVIF, Associação Internacional das Histórias de Vida e Informação, que é ancorado na ideia dos pioneiros, do Gaston Pinot, do Pierre Dominicet, da Marie-Christine Jossot, da Bernadette Courton, e depois com Christine Delory, hoje Evé Breton e outros tantos, mas que no mundo lusófono nós devemos muito ao trabalho e às pesquisas desenvolvidas pelo querido Antônio Nova. Esses trabalhos desenvolvidos sob esse enfoque de pesquisa-formação ou de histórias de vida e informação, volta-se, como já disse, para a formação docente ou para a formação do adulto e situa-se primeiramente na vertente da pesquisa autobiográfica, recorrendo às histórias de vida e às narrativas autobiográficas como fonte e método de investigação qualitativa. Eles questionam
sobre as práticas docentes, as trajetórias, não apenas para produzir conhecimento sobre essas práticas, mas perceber como os sujeitos, quando narram sua história, ou os professores, dão sentido a eles próprios, a partir de suas experiências. E isso tudo faz emergir na narrativa dos professores, seja em formação inicial ou continuada, uma variedade de temas que entrecruzam memórias, percursos de formação, questões de gênero, trajetórias de aprendizagem e formação para a docência. Isso tudo é para pensarmos que essa noção emerge. Maria, eu acho que está partilhando a tela dela e está aparecendo aqui o que ela... Pronto. Melhor deixar de partilhar a tela, Maria. Dora Neide. Ela clicou em alguma coisa, partilhar a tela, e a tela está aqui, ela está digitando no chat e a gente está vendo. Ok, voltou. Obrigado, Maria. Então, Gaston Pinot concebe essa ideia da pesquisa-formação e ele aponta algumas perguntas que legitimam essa noção e esse campo científico. Quem pesquisa o quê? Como pesquisa e por que pesquisa? Relacionado aos aspectos práticos, ideológicos e metodológicos, e, essencialmente, epistemo-político, por assim dizer, pós-colonial. O que diferencia a pesquisa-formação da pesquisa tradicional é que ela acrescenta ao processo de investigação a pessoa que se forma, legitimada a produzir, e não a engolir, certo? Degustar sem querer, bem assim, saberes sobre elas, o que permite democratizar as instâncias produtivas do conhecimento. No modelo clássico, os objetos de pesquisa têm em vias resultados que otimizam a ação educativa. Na pesquisa-formação, ao contrário, se sobressaem as práticas não instituídas e as aprendizagens experienciais. São elas que se constituem objetos de investigação com amplas aberturas para as aprendizagens não formais e informais, contrariamente ao modelo tradicional, fundado em uma divisão disciplinar e não dicotômica teoria-prática. A pesquisa-formação adota metodologias interativas, simbolizadas pelo traço de união que torna inseparáveis os processos de pesquisa e de formação, ou de pesquisa, ação e formação experiencial, como nos diz Gaston Pinot. Se o modelo clássico o objetivo é depreender leis e princípios aplicados à ação educativa, na pesquisa-formação, destacam-se como objetivos a compreensão da historicidade do sujeito e de suas aprendizagens, o percurso da formação e, sobretudo, de emancipação, promovida pela reflexividade autobiográfica, que, superando a curiosidade ingênua, cede lugar à curiosidade epistemológica e à constituição da consciência crítica. A pesquisa passa a fazer parte integrante da formação e não alheia a ela. A pesquisa-formação torna-se, no momento atual, um ponto de reflexão importante nas pesquisas conduzidas nos mestrados profissionais, nos mestrados acadêmicos e nos doutorados, em que emergem os trabalhos voltados para as práticas e os resultados, aquilo que a gente ouve muito dizer. Qual é o resultado dessa pesquisa para o chão da escola? Sua pesquisa dialoga com o chão da escola, com o cotidiano da escola, etc. Isso é um outro viés que surge também em teses que nós todos temos orientado e que dá a oportunidade de examinar, e que nós temos examinado ou visto mais recentemente. São jovens pesquisadores que se situam em processos de formação pela pesquisa, ressaltando como se formam, com o que pesquisaram e como pesquisaram na interação com o outro e consigo mesmo durante a pesquisa. Então, esse movimento de mão dupla, ou de via inglesa. Por isso, a pesquisa-formação incide, portanto, sobre representações, capital narrativo, capital biográfico, processo de biografização do pesquisador, do ator ou do sujeito pesquisador,
como sujeitos aprendentes, capazes de refletirem sobre suas aprendizagens ao longo da vida, life learning, e em todas as circunstâncias, o que sugere o desenvolvimento de suas potencialidades para produzir teorias e conhecimentos sobre seus modos de fazer, de ser e de aprender. Isso tem a ver com a ideia do processo de autonomização que advém de uma disposição para se dar sentido às suas aprendizagens ou ainda da conscientização dos conhecimentos adquiridos, explícitos ou tácitos, que eles são úteis para propiciar como os sujeitos, em suas decisões, tomam decisões ou tomam consciências de suas próprias fragilidades diante das histórias que cada um vive. O outro acontecimento que eu vou demarcar é um acontecimento muito breve. Eu vou deixar aberturas para a gente discutir e que eu tenho me debruçado sobre isso. Estou, inclusive, escrevendo um texto para uma revista que uma colega editora me disse, olha, Eliseu, eu tenho um texto de 2006. Ela me ligou um dia e disse, esse é o texto mais citado da revista. E eu queria te pedir que você ampliasse um pouco essa discussão para tratar da análise da pesquisa. Então, é a questão, um outro acontecimento, são alguns diálogos e apostas epistemológicas. Primeiro é defender a perspectiva de trabalhar a pesquisa autobiográfica enquanto dispositivo epistêmico-metodológico, ou como nos diz Daniel Soares, um querido colega e amigo, uma disposição epistêmico-política, para compreender como que o sujeito, pesquisador, ator de sua própria história, pode acessar a sua própria vida, ou a vida das pessoas, prestando atenção às ressignificações das experiências sociais, das relações com o outro, consigo próprio e com o contexto. Isso me leva a pensar a ideia que é a tomada de consciência pela palavra, mas que é pensar efetivamente. Um desafio que eu tenho levantado e questionado é sobre a perspectiva de análise ou de interpretação, compreensão do que narramos, de como nós nos debruçamos sobre um conjunto de narrativas, de memoriais de professores, de cartas, de escritas, de formação. O que fazemos com isso? É análise de discurso, é análise de conteúdo, é análise, não faz análise? Eu tenho defendido a perspectiva de um texto meu de 2014, que está na revista Educação de Santa Maria, que se chama Análise Interpretativa Compreensiva e Política de Sentido, trabalhando a ideia de uma análise em 3 tempos, pré-análise, análise temática e análise interpretativa compreensiva, para trabalhar a ideia da análise da perspectiva hermenêutica fenomenológica no trabalho de interpretação e compreensão das narrativas das histórias de vida. Isso tem a ver com a ideia de que nós interpretamos a interpretação e compreendemos a compreensão. Ou seja, significa dizer que quando nós temos um conjunto de narrativas, o sujeito, quando narra sua própria história, ele interpreta a sua história. Quando nós temos esse conjunto, nós estamos interpretando a interpretação e, quando nós olhamos para aquilo mais atentamente, nós compreendemos a compreensão. É deste lugar, de forma bem abreviada, queria sugerir vocês leituras sobre isso, mas, para ir finalizando, eu defendo a ideia que o campo da pesquisa autobiográfica funda-se em princípios epistemológicos, dimensões metodológicas e perspectiva de análise. Esses diálogos pós-disciplinares são férteis para demarcarmos configurações da pesquisa e da pesquisa autobiográfica, por entender interfaces que se colocam entre a educação, a sociologia, a antropologia, a psicologia narrativa e outros, a linguística, a literatura, o cinema e outros tantos campos, ao tomarem o indivíduo e a sua singularidade biográfica como inerentes aos diferentes modos de narrar a vida, os acontecimentos, os discursos e as práticas discursivas emergem deste movimento de biografização ou de capital narrativo. Assim, dimensões de reflexividade, temporalidade, experiências biográficas são centrais para os dispositivos de pesquisas que se ancoram nos modos como os sujeitos vivem, narram e dão significado às
obrigado. Eu paro por aqui para a gente poder dialogar um pouquinho, porque eu me conheço como eu sou bocudo de ficar falando, eu falo até a chuva voltar a cair de novo aqui na minha roça. Se cair chuva, é de aplausos, Eliseu. Que ótimo, Cláudio. Muito bom. A Ju vai fazer uma síntese aí do que apareceu, mas eu quero agradecer pela aula fantástica, histórica, epistêmica, enfim, estou aqui impactada. Ju, você pode... Claro. Seguir o script nosso. Sim. Professor Eliseu, diante aí de tantas reflexões, provocações, a partir da sua fala, sempre tão inquietante, mobilizadora e convocatória, nós estamos caminhando aí para o quase fim do nosso encontro, mas não sem antes desejar um pouco mais de conversa, de prosa, de diálogo entrecruzado. Então, a ideia, já que a gente não tem uma máquina manuelesca de esticar o tempo, é poder fazer uma síntese dos comentários aqui do chat, do Facebook também, algumas questões, enfim. E ao terminar, então, essa leitura dessas manifestações vindas de cá e de lá, que você se sinta à vontade para puxar os fios e tecer a conversa na ordem, no tempo e nas possibilidades. Bem, o professor Marcelo Furlan traz um comentário aqui no chat, que o texto autobiográfico é uma consubstanciação entre o mundo e o texto. Entre limites e horizontes, a narrativa transforma os horizontes de sentido em insígnias e significado. Narrar significa colocar o logos em movimento, em atos de encarnação. E o Robson também destaca que, entre as muitas questões, o que chama a atenção é o destaque ao pensar. Ele acredita que é o que mais precisamos atualmente, pensar. O Cláudio também pergunta, professor Eliseu, no ato de narrar, como ficaria a distinção entre acontecimento como algo que acontece e a ação como algo que se faz acontecer? A Solange, considerando que somos seres de linguagens, como expressou o professor Eliseu, e que as linguagens são impactadas pelos espaços que ocupamos, qual o lugar desses espaços na abordagem autobiográfica? Que espaços me narram? Que espaços se apresentam e constituem a minha narrativa? Que espaços se compõem com, pela e apesar da minha narrativa? Esses espaços e seus contextos já estão contemplados nas relações com os sujeitos de nossas narrativas ou merecem um olhar mais pontual e específico? E, por fim, mais duas questões aqui no chat. Não sei, infelizmente, né, como eu falei, a gente não tem a máquina manuelesca de esticar o tempo para poder contemplar a todos, mas a Regina gostaria que o professor Eliseu falasse da proximidade de algumas reflexões de Freire com as narrativas autobiográficas. Tenho encontrado nas minhas leituras freirianas alguns escritos como: se você passa por uma experiência, a experiência passa por você. E aí, nesta mútua passagem, fica o conhecimento que a experiência deixou. Freire, 2020. Em alguns outros comentários, algumas outras questões, mas são esses os destaques por hora, professor. Fique à vontade. Obrigado, Júlia.
Eu estava olhando aqui enquanto Juliana fazia a síntese e comentava algumas coisas. São perguntas muito e questões muito interessantes. Primeiro, Marcelo, que coloca a questão do mundo da vida, o mundo do texto, as ressonâncias, a narrativa, compreendendo como a vida em movimento. De fato, Marcelo, o que eu tenho pensado um pouco, e eu acho que o filósofo Edmundo Husserl também tem me ajudado a compreender essa dimensão do acontecimento, mais ainda, a perspectiva de pensar na noção de mundo da vida, né? E eu fui buscar alguns textos do Husserl, a propósito, quando eu estava escrevendo esse texto em 2018 para o CIRB, e depois eu voltei para ele. Então, tem um texto que trabalha a noção de... Ele vai trabalhar muito a noção de acontecimento, né? Mais a perspectiva de pensar a perspectiva do mundo da vida como o mundo do cotidiano, né? Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que nos passa. Quer dizer, é nesse mundo da vida que a nossa vida existe e que as nossas experiências são construídas e constituídas a partir desses acontecimentos. E é isso, poderia dizer, o mundo da vida são mundos do texto. Texto como diferentes experiências que nós vivemos e como nós vamos construindo todos esses movimentos. E todos esses movimentos são narrados de diferentes formas, de diferentes linguagens. Por exemplo, eu acho absurdamente histérico e psicopatológico, né, a linguagem dos dispositivos tecnológicos e dos aplicativos. Então, a pessoa vai num restaurante, pede um prato, aí faz a foto do prato e posta. Vai na manicure, faz a unha e bota a foto da manicure com alicate na unha. Quer dizer, o cotidiano virou imagens, textos de imagem. Quer dizer, esse é o mundo da vida, né? Que são textos imagéticos, rápidos, práticos. É uma dimensão de exposição entre o público e o privado de ordem assustadora. Então, as pessoas perguntam assim, qual é seu Facebook? Eu quero. Isso, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Eu não tenho Facebook, não tenho vontade de ter Facebook e não terei Facebook. Você não sabe, não viu aonde? Não quero ver Facebook, tá? Porque eu acho que tem também, gente, modos de mudança. É preciso que a gente se desloque para pensar. O que é que implica estar vinculado a todas essas plataformas virtuais? É para dizer que nós estamos em um outro mundo da vida. E tudo desse mundo da vida também não me interessa. Eu não tinha Instagram. Eu fiz Instagram, acho que há 1 ano e meio e pouco, mais ou menos. Porque parece que a gente fica fora da onda, porque não tem algumas coisas. Eu quero ser cafona nessa perspectiva. São raros os amigos e amigas, alguns poucos não têm telefone celular. Olha que sanidade boa! É possível imaginar que alguém viva sem um aparelho celular? É. Ok. Então, quer dizer, o mundo da vida é tudo isso. E ele é marcado de diferentes acontecimentos. O acontecimento é uma experiência. Só vira experiência na medida que tem sentido e significado para nós. E ganha texto, ganha narrativa. A partir de imagem, de fala, de oralidade, de risco, de rabisco, ou de inscrição, ou de tatuagem no corpo, na alma. Isto é essa perspectiva. Robson fez mais um comentário, na verdade, e Cláudio pergunta, no ato de narrar, como ficaria a distinção entre acontecimento como aquilo que acontece e a ação como algo que se faz acontecer? Cláudio, há uma diferença, tá? O acontecimento não é só o acontecer. Poderia pensar, bom, o que nós estamos vivendo aqui hoje, nesta reunião ou nessa live coletiva do grupo, é um acontecimento. Aí é o ato do acontecer. Mas este ato, ele ressoa, ele bate em cada um, no seu lugar de origem. E as pessoas se transformam.
a partir disso. Então, o acontecimento só tem sentido quando ele vira experiência. E é a experiência que ganha sentidos e significados. Então, não é só o ato, a ação. Porque cada um vive o acontecimento de um jeito. Por exemplo, a pandemia é um acontecimento. É uma ação de acontecer. Como a questão que se coloca no acontecimento é: como é que eu vivo este acontecimento? O que é que ele me provoca? O que é que ele me desloca? Aí entra a experiência narrativa. Ok? O sentido do acontecer não é o ato pelo ato, nem a ação, mas é o que é que o ato me faz pensar e me transforma para um outro lugar. Depois tem Regina, efetivamente, todas as aproximações possíveis entre Freire, narrativa e pesquisa autobiográfica. Em 2006, quando nós fizemos o segundo CIPA, eu escrevi um texto com Denise e Cíntia, que se chama Pesquisa Autobiográfica, a Pesquisa Autobiográfica no Brasil. Está publicado na revista Tafaeba. Nós fizemos levantamento dos autores mais citados no primeiro e no segundo CIPA. Sabe qual foi o primeiro autor mais citado? Paulo Freire. Porque tem a ver, Freire é por si só autobiográfico. A obra de Freire é uma narrativa autobiográfica. A Pedagogia da Esperança, em todos, ele narra do seu lugar. Nessa perspectiva. Então, tem tudo a ver, Regina, tá bom? E acho que a gente precisa explorar e relacionar mais essas dimensões de Paulo Freire. Solange, deixa eu ver se está aqui no chat a Robson. A da Solange, professor Eliseu, foi pelo Facebook. Se você quiser, eu posso repetir. É o ato de linguagem. O que é que ela fala do ato de linguagem? Um minutinho. Considerando que somos seres de linguagens, como expressou o professor, e que as linguagens são impactadas pelos espaços que ocupamos, qual o lugar desses espaços na abordagem autobiográfica? Todo. Coloquei aí basicamente. No chat. Ok, obrigado, Solange. Solange, eu vou só te pensar o seguinte. Como nos diz Vygotsky, nós somos geneticamente sociais. Geneticamente sociais. Nós somos seres de linguagem. E aí vamos pensar linguagens. Oral, escrita, pictórica, imagética, simbólica, todas. São essas linguagens que definem as dimensões de nossa existência e de nossas narrativas. Todas. Um risco, um traço, tudo. Então, narrar tem implicações com as linguagens. É exatamente isso. Ok? Perfeitamente desta perspectiva, e eu tenho plena concordância de que nós somos seres de linguagem e transformamos essas linguagens em diferentes espaços. O espaço das casas, o espaço da escola, o espaço do cinema, o espaço da leitura, o espaço mental, o espaço dos sonhos. São espaços múltiplos e linguagens múltiplas. Bárbara, só um breve comentário, professor, algumas questões acabaram ficando aqui no chat, infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas, mas tem uma questão que eu acredito que ela precisa ser feita, já que as suas falas, suas conversas são sempre permeadas pelo contexto político, em especial nesse período 2016 a 2021, e principalmente em relação a esse período de pandemia, pandemônio que estamos vivendo, e a pergunta é do Joelson. Usamos muito o conceito de experiência formadora no contexto da pesquisa, formação, narrativa, autobiográfica em educação, mas o que torna uma experiência formadora nesse momento de incertezas e desesperanças que nos povoam como pesquisadores narrativos no cenário político-econômico atual no Brasil? Que implicações nos produzem?
Joelson, eu acho especialmente interessante isso que você pergunta, mas eu quero te responder partindo da Christine Jousseau. E são 3 conceitos fundamentais, e foram os conceitos que eu utilizei em toda a minha tese, para pensar a ideia da narrativa, do campo da formação e do estágio, e do conhecimento de si, que é a noção. Nós precisamos compreender que uma experiência só é formadora quando ela está vinculada a uma aprendizagem que é experiencial. E aí eu volto para aquela pergunta de Cláudio, que é a ideia de pensar a experiência formadora tem a ver com os acontecimentos. A pandemia é um acontecimento. Nós construímos experiências formadoras neste contexto, cada um de sua forma e do seu lugar. Perdas, lutos, dor, experiência com a doença, pós-doença, com a aula, com o trabalho remoto, com o cansaço físico, com efeitos da tela azul, são experiências formadoras. Essas experiências formadoras inscrevem-se em aprendizagens experienciais. São aprendizagens marcadas pela experiência. E, em algum momento, essa aprendizagem formadora, ela também se ancora em recordações e referências, que são referenciais, tem a ver com o conjunto do nosso capital cultural, com o conjunto de nosso capital narrativo. É referencial. Então, uma experiência só é formadora se ela está vinculada a uma aprendizagem que é marcada pela experiência. Então, isso tem a ver com a ideia da pesquisa-formação. Experiência formadora, aprendizagem experiencial e recordação-referência. São 3 conceitos. Dá uma olhada nisso na Jousseau, no livro Experiência de Si e Formação. Exactement, monsieur. C'est là. Oui, c'est très bon. Eu trago, se você quiser, Joelson, isso eu detalho mais, que o tempo inteiro eu fui construindo, do início ao fim da minha tese, essas discussões a partir desses conceitos. E eu opero com esses conceitos. Digo que como eu compreendo, reforço e dialogo com o Jousseau e vou para a perspectiva de análise das 10 narrativas dos alunos do estágio para pensar o lugar da narrativa no processo de formação e para o estágio. E faço isso. Aprendizagem experiencial, ou experiência formadora, aprendizagem experiencial e recordações e referências. Isso pode ser relacionado com a ideia de uma outra... Joelson, tenta ler isso vinculando com a ideia das figuras antropológicas. O balseiro, o ancião, e o outro, que Christine vai trabalhar aí, mas que está no livro do segundo CIPA, que é aquela imagem que ela trabalha das buscas. A busca de si, a busca do outro, a busca do conhecimento e a busca da experiência. Não me lembro qual é a 4ª busca. Que ela relaciona a experiência formadora, a aprendizagem experiencial e recordação referência com as buscas e as figuras antropológicas. Isso dá uma discussão linda, tá bom? Dá uma boa discussão. Nós temos, no contexto de uma disciplina que está acontecendo agora, Joelson, discutido bastante o sentido da experiência na relação com a escrita de si, né? E acho que na penúltima aula a gente se debruçou bastante sobre a ideia de o que caracteriza, compõe a experiência no diálogo entre textos de La Roça e Jousseau.
E uma das dúvidas que surgiu e que foi bastante polêmica é que a gente, num dado momento, falou, gente, não dá para fabricar a experiência para o outro, né? É exatamente o que a Jossô quer dizer com esse conceito de produzir a experiência, né? O que significa produzir a experiência, produzir na relação com produzir a sua obra, que tem a ver com essas dimensões da experiência do sujeito, né? Que se dispõe a olhar para ela, né? A aprender para além do acontecimento, a olhar para o acontecimento como algo que passa por ele e que o constitui a partir dessa outra perspectiva. Talvez o Joelson tenha sido um pouco motivado por conta das nossas discussões polêmicas da semana passada, né, a trazer essa questão para cá. E eu achei que foi... E assim, a minha defesa no momento... assistir um pouco o debate, foi trazer a Jossô, foi a minha escolha também. Então, eu fico muito feliz em saber que essa escolha é compartilhada com você também, né? Eu agradeço muito a sua... Eu acho que mais do que a sua aula, Eliseu, trazer esse resgate histórico e esses esclarecimentos conceituais que você nos trouxe hoje, né? Eu quero aproveitar aí uns minutinhos que a gente tem de final e passar a palavra, talvez, para convidar, né, nominalmente, Guilherme, Inês, Regina, Marcelo, Ana Calil, que tem aí nessa trajetória nossa, nessa caminhado conosco, para ver se querem dizer algo, né? Quero dizer que para nós, esse momento é, sim, um acontecimento biográfico, porque, ou como diz o Nova, é um momento de ruptura, porque a gente vai lembrar do NEPEM antes da vinda do diálogo com Eliseu e depois dele, né? Dada a potência das provocações que você traz aqui. Quero dizer que eu acho que esse diálogo é só um princípio, um reinício, uma retomada de diálogo, né? A gente tem aí o CIPA para a gente se encontrar daqui a pouco, né? Então, acho que é importante reforçar que ainda dá tempo da gente ir para o CIPA e continuar dialogando lá. Ainda dá tempo da gente dialogar no Fala, no seminário Fala Outra Escola, né, Guilherme? Aí lá, Pontes e Rios que nos aproximam, escutas, diálogos e experiências. Eu acho que é um evento que vai acontecer de 12 a 17 de julho. E quero também dizer que logo em breve, eu e a professora Conceição estamos organizando um dossiê para publicarmos aqui na revista Crítica Educativa, que é a revista do nosso programa. Na realidade, a gente está organizando a chamada, então ficam aí todos os... E certamente, Eliseu, você vai ser convidado a estar conosco. É um dossiê que integra esse nosso tempo de celebração do NEPEM, porque é uma maneira da gente se projetar também, e dialogar, e reforçar, estender, continuar promovendo o diálogo, né? E quero, então, passar a palavra agora aos colegas dos grupos aqui, que aqui estão conosco dialogando. Inês, Guilherme, Ana Calil, Regina e Marcelo. Antes da gente encerrar, a gente tem um tempo. Posso começar? Ou se já tem alguém no microfone aberto e não estou vendo? Posso ser? Pode? Bom, primeiro... Pode ser? Então tá bom. Primeiro, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Professor Eliseu, eu já conheço, embora ele seja novo, eu já conheço de Ampere, de Endip, de todos esses encontros. A gente estava sempre perto da professora Marli André, e ele também estava sempre fazendo nos entusiasmando com o seu conhecimento e tudo. Então, eu gostaria primeiro de agradecer e dizer, nós somos tão caçula, professor, nós começamos o ano passado, então nós somos um grupo de pesquisa
que surgiu na pandemia. Então, nossa narrativa é uma narrativa ainda dente de leite, perto de tudo que tem acontecido aqui. Então, esse diálogo é um diálogo que nós estamos iniciando agora e a gente gostaria de que fosse fortalecido. Muitíssimo obrigada por tudo que você falou hoje, foi de fato uma fala muito provocativa, porque nós estamos na condição de aprendentes ainda, não temos publicações nessa área, mas nos interessa muito a pesquisa-formação. Então, sua fala veio hoje muito ao encontro de tudo que nós estamos querendo, de que nós estamos pesquisando. Então, muitíssimo obrigada, Bárbara, pela oportunidade, e para nós vai ser será uma possibilidade de muita aprendizagem esses nossos encontros agora. Muito obrigada. Eu gostaria de também fazer a minha fala, é o Marcelo Furlim, do programa de pós-graduação em educação da UMESP, trabalho com formação de educadores, e o meu grupo de pesquisa na RARI tem 2 anos de existência, e nós pautamos a nossa pesquisa na hermenêutica do texto, seguindo os pressupostos de Paul Ricoeur. Temos trabalhado esse mergulho na questão narrativa como aquilo que eu escrevi, não é? Num processo de consubstanciação entre o mundo e o texto, buscando aquilo que o Ricoeur chama de uma interpretação justa que venha imprimir os ecos ontológicos que tanto necessitamos no contemporâneo. Essa relação, esse diálogo com os grupos de pesquisa que trabalham com narrativa é uma iniciativa muito importante. Eu agradeço a Bárbara, que já conheço há bastante tempo e que, com quem retomei o diálogo recentemente, estamos fazendo algumas ações. Parabenizo o professor Eliseu, que também conheço por textos, por meio também da professora Passege. Enfim, é um momento de partilha de percepções, e agradeço também aos colegas que estão aqui, presentes, e todos aprendendo e entrelaçando os conhecimentos. Então, que estejamos em outras ações também, e agradeço aos membros do Grupo Narrari que aqui estão, alguns estão presentes e nos ouvindo. Então, um grande abraço, e eu desejo saúde, esperança e muita fé neste momento. Obrigada, Marcelo. Regina. Obrigada, Bárbara. Minhas palavras são de gratidão, né? Gratidão a Bárbara pelo convite. Nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntas em 2 situações, e agora nos reaproximando, né, por meio da UFOP e da UFSCar. Obrigada pelo convite, pela parceria. Palavra de gratidão também ao professor Eliseu pelas provocações, pela sua fala tão potente. Confesso, Eliseu, vou ter que assistir tudo de novo, porque você derrama sobre nós, acho que essa chuva que você estava esperando aí na sua roça, você derramou em cima das nossas cabeças, né? Aqui o tempo está fechado, parece que vai chover, mas eu me molhei antes da chuva cair. Vou ter que ouvir depois lentamente, para reelaborar algumas questões que rapidamente eu tive a oportunidade de anotar aqui. Saímos daqui muito mais enriquecidos, né? Então, em nome do GPJAI, que interessante, é um grupo de estudos e pesquisas sobre educação de jovens, adultos e idosos. Aqui na UFOP a gente ainda não tem um grupo específico sobre narrativas, mas o meu grupo, talvez pela minha formação e linha de trabalho, né, tem todas as suas pesquisas assentadas, apoiadas nas narrativas, nos processos autobiográficos. Temos participado do CIPA em todos os eventos, desde 2012, quando o grupo começou. Tá? E como também tem um pé no FOPROF, que é o grupo de formação de professores, vou conciliando aí a perspectiva das narrativas
e histórias de vida dentro dos 2 grupos de pesquisa. Quero agradecer os membros do GPJAI que estão aqui, e, em nome do GPJAI, agradecer a oportunidade dessa participação. Inês e Guilherme, não sei se querem falar. Eu quero sim, quero agradecer a você, Bárbara, pela organização e por essa articulação entre os grupos de pesquisa, a fala do Eliseu, que sempre nos instiga e nos desafia a seguirmos pensando esse campo. E aí, Eliseu, eu vou colocar aqui um comentário para nós seguirmos pensando aí coletivamente. Eu me identifico com a sua proposição de olharmos o nosso campo da pesquisa narrativa autobiográfica como uma perspectiva que é epistemopolítica. É um campo, na verdade, aberto, poroso, aberto ao diálogo. E eu confesso que quando eu vejo aquela proposição da Delohry que você citou, da pesquisa autobiográfica como um campo disciplinar, e ela coloca como um dos nossos desafios, eu prefiro pensar de outro modo. Eu prefiro pensar como você e a Conceição colocam no texto. Na verdade, nós temos, e como você falou, um conjunto de apostas e temos um campo que é pós-disciplinar e que abriga tantas vertentes e tantas pluralidades. E fico pensando que para esse campo, um dos desafios que você citou e que o Polifonia também compartilha, essa perspectiva de uma aproximação decolonial, como que nós precisamos. E o nosso campo, originariamente, ele tem esse diálogo com a abordagem das histórias de vida e informação de linha francesa. Nós recebemos e continuamos recebendo e dialogamos com essa perspectiva, mas como que é importante reconhecer a nossa produção brasileira, Paulo Freire, como veio em uma das questões e você dialogou, as construções que temos tecido e na América Latina como um todo, com o Daniel, com tantos outros colegas. Então, fica aí esse desafio também para nós seguirmos pensando juntos. Muito obrigada. Queria agradecer também aqui a Bárbara e todos os colegas do grupo, né, que estão aqui presentes, porque realmente estar aqui como, não só como um grupo que tem uma trajetória na ideia de professor pesquisador, tão caro às colegas dos cotidianos, na qual somos o GPEC filiado, né? Mas também o quanto foi importante, ao ouvir o Eliseu, compreender, né, a marca narrativa que o grupo foi construindo e como que isso é potente, né, no diálogo epistemopolítico, no âmbito não só entre grupos que trabalham com as narrativas, mas também em outros grupos que tomam a narrativa como construtor de possibilidade do diálogo universidade-escola e, consequentemente, da produção do conhecimento pedagógico educativo, tanto pela escola quanto pela universidade. Então, eu queria agradecer muito, Eliseu, porque você conseguiu não só mexer, né, nessa perspectiva, mas também fazer a gente alçar novos voos, né, com todas as palavras que você nos ofertou. Muito obrigado, viu? Obrigado você também, Bárbara. Feliz aniversário nesses 10 anos, né, do NEPEM. É um menino muito, muito gracioso, né? É uma juventude, tá indo para uma juventude promissora, super legal. Ai, que lindo, que lindo. Fiquei emocionada agora e quero dizer que o meu desejo era que esse momento agora fosse o momento do brinde, do bolo, da festa mesmo, para além da festa que eu acho que a gente está, assim, sentindo dentro da gente, né? Eu acho que o Eliseu fez da nossa tarde uma grandiosa festa. Eu não tenho palavras para agradecer, Eliseu, por essa oportunidade, pela sua generosidade de partilha, né, e pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, celebrando conosco e também, de certo, dessa maneira, nos empoderando, né, contribuindo para a nossa emancipação.
Quero agradecer pontualmente a Juliana e a Cláudia por me ajudarem com os bastidores, com o planejamento da tarde de hoje, mas também a Ana Calil, que oportunizou o conhecimento aí do Paulinho e a disponibilidade dele de ajudar a gente com o Facebook, para deixar a festa mais bonita ainda. Acho que é isso, gente. Parabéns para todos nós. Eu acho que a gente só é NEPEM porque a gente tem vocês. Assim. Eu quero fazer um comentário final também, assim, parabenizar o NEPEM pelos 10 anos e que outras tantas décadas venham pela frente, narrando, formando, somando, brindando a vida, a história, a formação. Sobre a coisa que você comentou do encontro passado a partir da provocação do Joelson, de experiência em La Roça e em Jossô, eu sugeriria, na verdade, que vocês depois pudessem verificar os trabalhos do Pepe Contreiras, que é investigar experiências educativas, que é muito interessante, que ele vai trabalhar com a perspectiva de compreender a experiência como um campo epistêmico, né? E também tem um texto do Pepe, que é Educar como Narratividade, que está no livro Narrativa e Documentação Narrativa, que autobiografia e documentação narrativa que eu organizei, e o texto dele que está no volume 1 da Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Eu acho que pode ajudar a sair um pouco dessa ideia do conceito de experiência que o La Roça trabalha, que está lá no Benjamin, no Narrador e a Experiência e Pobreza. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é do Martin Jay, que é um livro em espanhol, que se chama Contos de la Experiência, que ele vai trabalhar a noção de experiência em 15 ou 16 filósofos. A experiência em Dill, a experiência em Dilthey, a experiência em Heidegger, a experiência em Kierkegaard. É isso, o livro é maravilhoso, Gui. Martin Jay, Contos de la Experiência. Experiência em Dilthey, em Heidegger, em Kierkegaard, em Hannah Arendt, em Foucault. É muito bacana, vale a pena ler. E, efetivamente, sugeriria também ver um texto em um dossiê que eu organizei na Educação em Revista da UFMG, eu, Conceição e Paulinha, que é resultado do nosso PROCAD, e tem um texto do Michel Fabre, que se chama A Vida como Obra de Arte. Vale a pena ler esse texto. É lindo, tá? E agradecer a Bárbara, ao NEPEM e aos colegas que aqui representam todos os outros grupos, Ana Maria Calil, a Marcelo Furlim, a Inês Bragança, querida amiga, que está saindo aí como candidatura a vice-presidente da Biográfica. A gente está logo aí lançando a chamada para a eleição da associação. Já ganhou! Ao Gui, um querido, tem meu voto. Ao Gui, um querido colega também. A Regina. Regina, eu sugeriria, tem um... Rodrigo, quando estava lá na universidade, na UNEB com a gente, agora ele está na UNB, tinha uma revista que se chama Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos. Tem nessa revista um dossiê que eu organizei sobre autobiografia e educação de jovens e adultos. Dá uma olhadinha. Tá Vou bom? olhar. Então, obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês também a parceria, o diálogo, e concluiria, já que nós estamos brindando e celebrando diálogos entrecruzados entre grupos de pesquisa e comemorando os 10 anos do NEPEM, com o querido, saudoso, amado, que as canções a mim me toca muito e nos toca, que é o Gonzaguinha, quando ele diz: aprendi que se depende sempre de muita, tanta diferente gente. Nós somos as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Ou seja, nós somos grupos, entregrupos, intergrupos, grupos cruzados e misturados, que mantemos a nossa singularidade, a nossa individualidade, a nossa identidade, o nosso processo de individuação, mas que quando juntos, nós somos muita gente. Somos muitos tantos, somos muitos outros. Parabéns, NEPEM, vida longa, 10 outros anos, muitas outras décadas pela frente. Obrigada, Eliseu. Um beijo, um beijo. Lindo. Parabéns. Um brinde. Parabéns. Obrigada, gente. Acho que encerramos. Isso. Com esse brinde. Parabéns. Um brinde. Consegue ler, não?
Não. Eu vou ler. Encontrar pessoas por dentro das pessoas. É o que está escrito no campo. Então é isso. Autobiografar é isso. É encontrar as pessoas por dentro das pessoas. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, professora. Boa tarde. Obrigada. Beijo. Beijos. Parabéns, foi ótimo. Boa tarde a todos, obrigado. Obrigada, beijo grande. Sol, pode interromper a gravação agora? É isso, um beijo para todos. Beijo, Bárbara. Obrigado. A gente vai falando, tá bom? Tá bom, querido. Muito obrigado. Muito. Sigamos juntos, tá bom?